Olá pessoal, meu nome é Ralph Nobre, eu sou advogado previdenciarista e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a regra de transição da aposentadoria do professor. Antes de iniciar a abordagem sobre as regras de transição, vou convidar vocês para se inscreverem no canal e ficarem por dentro de todos os vídeos que são postados aqui. Pois bem, vocês sabem o que é inicialmente a regra de transição? É um nome bastante complicado, mas é uma coisa bastante simples. A regra de transição nada mais é do que uma regra que ela entra entre a regra anterior e a regra nova, ou seja, antes da reforma existiam algumas regras para a obtenção da aposentadoria. Depois da reforma surgiram novas regras, mas só que tinha um pessoal que estava perto de se aposentar. E para esse pessoal não ser prejudicado foi criada a regra de transição. No caso do professor, são 3 regras de transição. Então vamos lá. A primeira regra de transição é a regra de pontos. Como é que funciona esse sistema de pontuação no direito previdenciário? Nada mais é do que o somatório da idade com o tempo de contribuição. No caso da mulher, ela tem que atingir 81 pontos na data em que a reforma foi aprovada. Já no caso do homem, o professor, ele precisa atingir 91 pontos na época em que a reforma foi aprovada. O que acontece é que esse sistema de pontos ele é progressivo, ele vai aumentando a cada ano, e para ficar de uma forma melhor e mais ilustrativa, eu vou pedir para a nossa caríssima diretora colocar aqui a tabelinha para você acompanhar como é que vai ficar essa pontuação ao longo dos anos, tá certo? Vou pedir para ela tirar agora a tabelinha. Se você quiser dar uma olhada com mais calma, dá uma pausa no vídeo e a gente vai tocar o barco aqui. Vamos lá. Para ficar até de uma forma mais inteligível, que vocês consigam compreender, eu vou dar um exemplo. No caso de uma professora, vamos supor que a professora Jaqueline, ela quer se aposentar esse ano e ela tem 25 anos de contribuição e ela tem 58 de idade. Ou seja, ela completou os 25 anos de contribuição depois da reforma. Então ela vai somar 25 anos de contribuição com 58 de idade e vai chegar a 83 pontos. E se você olhar naquela tabelinha que a gente ventilou agora há pouco, ela vai ter o direito à aposentadoria, certo? Essa regra de transição do sistema de pontos, ela vale tanto para os professores da rede privada quanto para os professores da rede pública. A segunda regra de transição é o pedágio de 100%. Lá vem outra nomenclatura que você até fica se perguntando como foi parar no direito previdenciário. Pedágio geralmente tem estrada, mas tem também na estrada para aposentadoria, e aqui eu me refiro ao pedágio de 100%. É outra regra que a gente tem que ter cuidado na hora de passar essa informação, porque é uma informação muito técnica. A regra de transição, que é o pedágio de 100%, ela prescinde de uma idade mínima, ou seja, ela depende de uma idade mínima. No caso das mulheres, é 52 anos de idade, e no caso do homem, 55 anos de idade. Ou seja, você precisa ter essa idade mínima para entrar nesse pedágio. Então, se você tem a idade mínima, ouve só como é que funciona. A gente vai calcular o tempo de contribuição que você tinha até a reforma da Previdência ser aprovada, certo? Desse tempo que você tem, a gente tem que calcular quantos anos faltava para você atingir o tempo mínimo. Ou seja, no caso da mulher, calcular quanto tempo ela tinha até novembro de 2019 e quanto tempo faltava para ela completar os 25 anos. No caso do professor, quanto tempo ele tinha e quanto tempo faltava para ele completar os 30 anos. Então, desse período que faltava, ele vai contribuir todo o período e ainda um período igual. Não entendi nada. Pois bem, eu vou dar um exemplo que vai ficar bacana de vocês entenderem. Vamos pegar o exemplo da professora Jaqueline novamente. Vamos supor que ela hoje tem 52 anos de idade e quando a reforma foi aprovada, ela bateu na trave, ela já tinha 23 anos de contribuição, ou seja, só faltavam 2 anos para ela completar os 25. Então ela vai contribuir os 2 anos que faltava para completar os 25 e mais 2 anos, ou seja, ao total ela vai contribuir 27 anos de contribuição. E quando ela contribuir os 27 anos de contribuição, ela vai atingir o pedágio de 100%. Então essa é a segunda regra de transição, que é o pedágio de 100%. E pessoal, chegamos à última regra de transição, que é a regra da idade progressiva. Na regra da idade progressiva, a gente tem que ter já
o tempo mínimo de contribuição, que é 30 anos de contribuição no caso do homem, e no caso da mulher, 25 anos de contribuição. E aqui eu me refiro ao professor e à professora. Pois bem, se essa pessoa completou o tempo de contribuição após a reforma, ela vai entrar nessa regra de transição em que o fator determinante é a idade. E a idade ela é progressiva. Eu vou até pedir a ajuda da nossa diretora novamente, hoje eu estou incomodando ela, para ela colocar a tabelinha aqui, você vai observar que a idade mínima ela vai aumentando a cada ano. Quando a reforma foi aprovada, vocês conseguiram até ver aqui na tabela, a idade mínima da professora era 51 anos e meio e no caso do professor era 56 anos e meio e ela vai sendo progressiva. Então, o professor ele pode se aposentar depois da reforma quando atingir a idade mínima de cada ano, desde que tenha também o tempo mínimo de contribuição. Agora, essa última regra da idade progressiva ela vale apenas para os professores da rede privada. Então, essas regras de transição são justamente para aquele grupo de pessoas que contribuíram para o INSS antes da reforma, mas que quando a reforma foi aprovada, elas não tinham ainda o direito de se aposentar. Então, elas vão entrar nessa regra de transição. Se esse vídeo não foi suficiente para tirar todas as suas dúvidas, deixa aqui um comentário no nosso canal que a gente vai te responder. E até a próxima!